Tem gente que vai ao cirurgião plástico para corrigir um detalhe, e tem gente que sai de lá parecendo personagem de um filme de terror, daqueles com um orçamento duvidoso. Entre bisturis, preenchimentos e egos inflados, algumas celebridades descobriram da pior forma que ficar bonito pode ser uma missão suicida para o bom senso. Hoje, a gente vai dar uma olhada em 10 transformações que desafiam a lógica, a medicina e talvez até as leis da física. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você vai pensar 2 vezes antes de reclamar do seu nariz no espelho. Número 10. Rodrigo Alves, o Ken humano. A gente começa com um brasileiro que decidiu levar o conceito de boneco bem a sério. Rodrigo Alves, conhecido mundialmente como o Ken humano, gastou centenas de milhares de dólares em cirurgias para tentar se transformar no namorado da Barbie. E olha, se a Barbie tivesse visto o resultado, talvez tivesse pedido uma ordem de restrição. Foram mais de 60 procedimentos, entre rinoplastias, implantes, preenchimentos e até remoção de costelas, tudo em busca da tal perfeição plástica. Mas o que era para ser um sonho de beleza virou um pesadelo anatômico. Tanto que o próprio Rodrigo acabou desistindo da ideia de ser o Ken e se assumiu como Jéssica Alves, passando por novas cirurgias para reafirmar sua identidade feminina. Ironia do destino. Depois de dezenas de operações para parecer com um boneco, ele acabou descobrindo que o que realmente faltava era parar de tentar ser um. Número 9. Valéria Lukianova, a Barbie humana. Se Rodrigo Alves quis ser o Ken, era questão de tempo até aparecer a Barbie da história. Valéria Lukianova ficou conhecida por parecer uma boneca, literalmente. Com a cintura de formiga, olhos gigantes e uma expressão que desafia a biologia, ela virou um fenômeno mundial nas redes e também um pesadelo para os dermatologistas. Valéria jura que o rosto é quase todo natural e que só usa maquiagem e contorno facial avançado. Mas o corpo dela, esse foi moldado a bisturi, dieta líquida e muita vontade de sair do padrão. Número 8. Caetana Fitz, a Duquesa de Alba. Quando se é uma das mulheres mais ricas e nobres da Europa, você pode ter tudo: castelos, joias, poder e aparentemente também um vício em bisturis. Caetana Fitz James Stewart, a lendária Duquesa de Alba, parecia ter decidido competir com o próprio espelho e perdeu de lavada. Durante anos, ela se submeteu a uma série de cirurgias plásticas na tentativa de manter uma aparência jovem. O resultado? Uma mistura de aristocracia com boneco de cera derretido. As rugas sumiram, mas o semblante natural foi junto, deixando no lugar uma expressão permanentemente congelada, como se estivesse eternamente surpresa com o preço das próprias cirurgias. Mesmo assim, Caetana manteve o espírito leve. Casou-se novamente aos 85 anos, dançou flamenco no casamento e ainda declarou que se sentia melhor do que nunca. Ou seja, pelo menos o bom humor sobreviveu ao bisturi. Número 7. Donatella Versace. Se existe alguém que personifica a frase "a beleza dói", esse alguém é Donatella Versace. Herdeira de um dos impérios da moda mais poderosos do planeta, Donatella era sinônimo de elegância italiana. Mas um dia, ela deve ter olhado para o espelho com aquela crise de meia-idade e decidiu rejuvenescer. Desde os anos 2000, Donatella passou por uma verdadeira maratona estética. Preenchimentos labiais, lifting, peelings e procedimentos que fariam até um manequim pedir arrego. O resultado? Uma aparência tão esticada que parece que o rosto dela está tentando fugir do próprio crânio. E o mais curioso é que, apesar de tudo, Donatella abraçou o visual. Ela mesma já disse em entrevistas que gosta de ser única. E nisso, a gente não pode discordar. Hoje, ela é praticamente uma figura mitológica do mundo fashion. Metade mulher, metade príncipe noada. Número 6. Lin May.
Se existe uma palavra que define Lin May, essa palavra é ousadia. A atriz e dançarina mexicana foi um ícone nos anos 70 e 80, conhecida por sua beleza e sensualidade. Mas com o passar do tempo, ela decidiu que não queria envelhecer. E aí começou a verdadeira novela estética. Lin passou por uma série de procedimentos, mas o golpe fatal veio quando um profissional aplicou óleo mineral no rosto dela, prometendo um rejuvenescimento milagroso. Resultado? O milagre aconteceu, só que no sentido oposto. O rosto da artista sofreu reações severas, deformando completamente suas feições. Mesmo assim, Lin nunca perdeu o humor. Hoje, com mais de 70 anos, ela ainda faz aparições públicas, dança, brinca com os memes e diz que se sente mais viva do que nunca. E honestamente, com essa autoconfiança nem precisa de lifting. Número 5. Nishi Xian. Imagina olhar no espelho e pensar: acho que eu nasci no continente errado. Pois é, foi mais ou menos isso que passou pela cabeça de Nishi Xian, um estudante brasileiro que ficou conhecido por tentar se transformar em um homem asiático, usando apenas muito dinheiro, muita vontade e pouquíssimo senso de limite. Nishi se submeteu a várias cirurgias nos olhos, no nariz e até clareamento de pele, tudo para tentar conquistar traços orientais. E o resultado? Digamos que ficou no meio do caminho entre K-pop e um bug do The Sims. Número 4. Jocelyn Wildenstein, a mulher gato. Essa aqui já é uma velha conhecida do canal. A nossa amiga Jocelyn Wildenstein é puro botox, com aquele toque selvagem. Socialite americana e ex-esposa de um bilionário do ramo do comércio de arte, Jocelyn ficou famosa não só pelo divórcio de 2,5 bilhões de dólares, mas também por suas cirurgias extravagantes, que custaram quase o mesmo tanto. Tudo começou, segundo ela, como um gesto de amor. Jocelyn queria parecer mais felina, porque o marido adorava gatos exóticos. E o resultado? Bem, digamos que o marido ganhou o felino, mas perdeu a esposa. Seus olhos foram alongados, o rosto repuxado, as bochechas e lábios aumentados, até que o semblante natural desapareceu completamente. Hoje, ela é conhecida mundialmente como a Mulher Gato, e o apelido não é só figurativo. Mesmo após virar meme e alvo constante da mídia, Jocelyn diz que nunca se arrependeu. E convenhamos, para sustentar essa autoconfiança depois de tantas transformações, tem que ter garra, e não só as de gato. Número 3. Irmãos Bogdanov, os gêmeos do espaço. Se o multiverso realmente existe, com certeza há uma linha do tempo em que os irmãos Bogdanov pararam antes da 5ª cirurgia. Mas, infelizmente, não foi a nossa. Grishka e Igor Bogdanov, apresentadores e cientistas franceses, começaram como 2 jovens bonitos e carismáticos da TV. Só que um dia decidiram que queriam algo mais futurista. E conseguiram. Porque depois de tantos procedimentos, o resultado ficou tão extraterrestre que parece que os 2 foram moldados numa estação espacial. Bochechas saltadas, mandíbulas exageradas, pele esticada e expressões que desafiavam a gravidade. Os irmãos viraram um verdadeiro mistério anatômico. Durante anos, negaram ter feito cirurgias, dizendo que tudo era genético. Sim, claro. E eu sou o Buzz Lightyear. Apesar das piadas e especulações, os Bogdanov se tornaram um ícone cult da internet, amados por uns e temidos por outros. Eles até ganharam status de memes lendários, com o apelido de os gêmeos alienígenas da França. Número 2. Pete Burns, o ícone que se perdeu no espelho. Se você já ouviu o hit dos anos 80, You Spin Me Round, Like a Record, saiba que o cantor Pete Burns levou o refrão bem a sério, principalmente a parte de dar voltas. Só que, no caso dele, as voltas foram na mesa de cirurgia plástica. Pete era uma figura andrógina, excêntrica e cheia de personalidade. Mas nos anos 90, ele começou uma sequência interminável de procedimentos estéticos,
preenchimentos labiais, lifting, remodelagem nasal e implantes que fariam até o Ken humano suar frio. O problema é que muitos desses procedimentos deram errado, e o rosto de Pete acabou ficando permanentemente danificado. Ele mesmo contou que sofreu infecções graves, necroses e até deformações que exigiram dezenas de correções médicas. Mesmo assim, Pete manteve o senso de humor afiado. Certa vez ele disse: "Meu rosto é como a Inglaterra, sempre em obras." E olha, difícil discordar. Pete faleceu em 2016, mas deixou para trás um legado tão marcante quanto seu visual. E é justamente por isso que ele merece estar no topo, ou quase, dessa lista. Uma lembrança trágica e ao mesmo tempo fascinante de até onde alguém pode ir na busca por uma identidade estética. Número 1. Jordan James Park, a Kim Kardashian da Deep Web. Jordan James Park é a prova viva de que a admiração em excesso pode ser tão perigosa quanto ridícula. Esse britânico gastou mais de $150 mil em procedimentos estéticos para tentar se parecer com sua musa, Kim Kardashian. O problema é que ele passou tão longe do resultado que hoje parece mais uma paródia de filtro do Instagram em 3D. Lábios gigantescos, sobrancelhas tatuadas, preenchimentos em todo o rosto e até cirurgias nas bochechas. Jordan virou um case internacional de como a vaidade pode escapar do controle. Mas o mais curioso é que ele não se arrepende. Pelo contrário, vive dizendo que ama cada exagero e que a beleza é uma forma de arte. No caso dele, uma arte moderna, daquelas que ninguém entende, mas todo mundo para olhar. Jordan é o retrato perfeito dessa era em que a imagem vale mais do que a identidade. E o mais irônico? No fim, ele conseguiu o que queria. Ficou famoso por parecer com alguém que ele nunca foi. Bom, obrigado por ficar até aqui. Mas e aí, qual desses você achou mais bizarro? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Te espero no próximo vídeo aqui na Esquina do Mundo. Valeu!